Então, gente, vamos lá, né? Nossa quarta aula hoje, né? Vamos relembrar algumas coisas importantes sobre o tópico de Físico-Química 1, equilíbrio químico, né? Com a apresentação de um experimento, que é justamente o que a gente faria ao vivo lá no IFRJ, e a demonstração de como são os cálculos, né? Como chegar no objetivo desse experimento, que é um experimento que visa determinar a constante de equilíbrio. Vou ter que parar para admitir alguém na sala. Espera aí. Ver tudo, permitir todos. Beleza. Gente, se vocês mandarem coisa escrita e eu não ouvir, se for alguém querendo entrar e eu não escutar, abre o microfone aí e fala, não tem problema, tá? Boa tarde. Preciso, senão o pessoal querendo entrar e eu não escuto, e aí vai passando a gravação e a galera vai perdendo. Né? Então, vamos lá. Equilíbrio químico. Aí, de novo. Vamos que vamos. Ver tudo, permitir todos. Vamos de novo, vamos começar de novo. Boa tarde para quem chegou agora. Estou tentando ir em frente, mas tem aquele negócio de chegar atrasado, normal, não estou reclamando, é realidade. Vamos que vamos, tá? Então, nossa quarta aula hoje vai abordar o assunto equilíbrio químico, que vocês viram lá em Físico-Química 1, e presencialmente a gente faria um experimento para determinação da constante de equilíbrio de uma reação, né, que seria posta para ocorrer aí com uma semana de antecedência, e após esse tempo, obviamente, o sistema já em equilíbrio, a gente, né, avalia e determina a composição e determina a constante. Enfim, o experimento que faríamos é exatamente o experimento do vídeo que eu consegui com o professor, acho que da Unesp, né? Então, vamos lá. Equilíbrio químico, uma condição natural e espontânea para todas as reações, tá? Então, todas as reações espontaneamente caminham para o equilíbrio. Tudo caminha para o equilíbrio, né? A sociedade, os processos, uma bola que rola do alto para baixo, né? Tudo caminha para o equilíbrio, né? Uma condição espontânea de maior estabilidade, de maior conteúdo energético, de maior entropia, enfim. Né? Então, essa nomenclatura equilíbrio químico diz respeito a uma condição natural, espontânea para todas as reações. Então, no caso, o atributo químico aqui, obviamente, né, é para referir, né, para referenciar esse termo de equilíbrio para as reações químicas. Então, é natural e espontâneo para todas as reações, né? Na prática laboratorial ou industrial, as reações químicas ocorrem com controle de temperatura, né? Então, a gente não bota a reação e a coisa acontece, né, sem controle algum, né? Porque algumas reações, todas acontecem ou com liberação de calor ou com absorção de calor. Mas, dependendo aí dessas quantidades, né, a coisa pode se tornar perigosa, né? Então, uma reação que libere uma quantidade de calor muito grande, né, não pode pura e simplesmente acontecer. Ela tem que acontecer com temperatura controlada, com controle de temperatura. Então, conforme está dito aqui, na prática, acontece controle de temperatura, né? Então, uma reação é conduzida sob temperatura controlada e constante, igual a 60 graus Celsius, né? Ou seja, existem meios, né, de deixar o processo ocorrer, né, sem que a temperatura se eleve ou se reduza através do controle de temperatura, do uso, né, de um dispositivo termostatizado, do qual a gente sete, né, a gente ajuste ali a temperatura que precisa ser mantida durante a ocorrência da reação. Então, na prática laboratorial ou industrial, as reações ocorrem sempre com controle de temperatura, ou seja, as reações químicas devem ser estudadas considerando-se uma dada temperatura. Né? O que a gente viu, o que vocês sabem, né, a respeito desse tal equilíbrio químico, que é uma condição natural, espontânea, mas sempre associada a uma certa temperatura, né? Porque as reações acontecem sempre numa certa temperatura controlada, né, ajustada por nós, né? Então, no que diz respeito a esse estudo, né, das reações químicas, né, o que seria esse estudo, né? No que consiste o estudo de uma reação química ocorrendo numa dada temperatura T? Né? O que quer dizer isso? Estudar uma reação? Então, assim, pode ter, né, a gente pode interpretar isso aí como uma série de coisas. Mas em relação à detecção, né, à constatação
do equilíbrio químico, esse estudo diz respeito justamente, né, a uma avaliação da concentração em função do tempo, né, visando determinar o tempo, né, a partir do qual esse tal equilíbrio se estabelece, né? E esse tal equilíbrio é justamente a invariância da composição do meio reacional, né, naquela condição de temperatura que já está controlada, né? Então, conforme está desenhado aqui, ó, né, eu tenho para uma determinada, né, para um determinado reagente ou para os reagentes da reação, né, eu posso monitorar a concentração em função do tempo e, obviamente, né, como reagentes, a gente vê que isso aqui, né, vai mostrar uma redução de valor, né, a concentração dos reagentes tem que cair e a concentração dos produtos, né, obviamente vai aumentar. A partir desse tempo telinha, né, que eu não pus aqui, vou colocar agora, a partir desse tempo telinha, não mais se observam variações de composição no meio reacional. É dito, então, que o equilíbrio é estabelecido, foi estabelecido. Notem, tá vendo? Até esse tempo telinha, né, observa-se queda na concentração dos reagentes, observa-se aumento na concentração dos produtos, mas a partir desse tempo telinha, nota-se uma invariância, não está aumentando mais a quantidade de produtos e não está caindo mais a quantidade de reagentes, né? Ao detectar isso, nós podemos concluir que o equilíbrio químico foi estabelecido. Então, estudar uma reação para verificar se o equilíbrio já se estabeleceu, consiste nisso. Não tenho como caracterizar o equilíbrio se eu não posso dizer se a invariância já se estabeleceu. E para ver, né, para constatar que ela se estabeleceu, tem que estar vendo ao longo do tempo. Né? Ao longo do tempo, o que está ocorrendo? Ah, beleza, está caindo, está subindo, está mudando, a partir de agora não muda mais. Então, a partir de agora, o equilíbrio químico se estabeleceu. Né? Então, né, a observação a respeito desse gráfico aqui que eu já rabisquei tudo. Quando a quantidade de reagentes é imperceptível, a reação é dita irreversível. Isso aqui também é algo bem interessante. Né? A gente costuma dizer, né, que equilíbrio químico é só aquela reação que a gente bota a setinha indo e voltando, né, que quando sobra reagente no meio. Não, todas atingem o equilíbrio. Né? Imagina lá a reação do NaOH com HCl, ácido forte e base forte. Né? Então, no primeiro momento de mistura, eu detecto lá base ácido. Chega uma hora que eu não detecto mais. Se eu for detectando ao longo do tempo, eu vou ver que vai caindo, chega no zero, digamos assim, e do zero não sai mais. Né? Então, não é porque praticamente zerou, né, o reagente, né, o produto chegou no máximo, a conversão foi 100%, que o equilíbrio não aconteceu. O equilíbrio é a invariância. Essa invariância pode se dar numa condição mega favorável, né, quando praticamente todo o reagente zera e o produto chega no máximo, isso é super favorável, né, chegou no equilíbrio com 100% de conversão. Ou a gente pode ter essa situação aqui, ó. Notem, os reagentes caem, mas não é até zero, né, até um certo valor, né, X aqui, digamos. E os produtos sobem, né, até um valor máximo, que eu estou chamando de Y aqui, que não é, né, a quantidade máxima teórica correspondente ao 100% da reação. Isso é uma característica da reação. Algumas chegam no equilíbrio com praticamente 100% de conversão. E outras chegam no equilíbrio com uma conversão menor do que 100. A partir dali, a gente não verifica mais variação, né? Não diminui o reagente, não aumenta o produto. É uma condição da reação. Né? Eu posso alterar isso se alterar a temperatura, obviamente, né? Porque esse equilíbrio é estabelecido numa certa temperatura, né, na qual eu esteja trabalhando. Em outra temperatura, outro equilíbrio. Né? Se, por exemplo, na temperatura ambiente, né, de 10 mols iniciais, né, eu só consigo cair os reagentes aí até 5, pode ser que numa temperatura de 100 graus, eu consiga levar esse 10 até 3, né? Ou seja, o equilíbrio se estabelece em função da temperatura do meio reacional. E se a reação vai ser com 100% de conversão ou menos que 100, é uma condição da reação, é uma característica da reação. Fato é que a gente sempre consegue alterar o equilíbrio, né? Se for um equilíbrio fraco, digamos assim, né, com a conversão pequena, né, pouco reagente reage e a reação já, entre aspas, para. Poxa, eu tive 1% de conversão. Se for um equilíbrio ruim,
né, no sentido de produção, eu consigo modificá-lo a partir do momento que eu altere praticamente, né, fundamentalmente a temperatura. Não é só a temperatura, a pressão também pode influenciar no caso dos sistemas gasosos, né? Então, nesse segundo caso aqui, ó, a gente observa, da mesma forma como anteriormente, que a partir do tempo T', não mais se observam variações de composição no meio reacional, e a gente fala que a reação entrou no equilíbrio. Qual a diferença desse segundo caso para o primeiro? Ó? O equilíbrio se estabeleceu com uma quantidade significativa de reagentes. Ó. Quando a quantidade de reagentes é significativa, a reação é dita reversível. O nosso entendimento a respeito do fato da reação não andar mais para formar produtos é que a partir de um certo momento ela começa a acontecer no sentido inverso, tá? Então, isso é um entendimento de um fato experimental, né? Um entendimento que, obviamente, foi provado que está correto, né? Ninguém simplesmente inventou que a reação é reversível e a gente aceitou, né? Experimentos foram feitos que demonstram realmente que algumas reações acontecem no sentido direto e no sentido inverso, né? Então, essa estagnação que ela mostra em relação ali à quantidade de reagentes e produtos é porque chega um ponto onde a reação inversa começa a acontecer na mesma intensidade que a direta. Então, a gente não observa mais variação de composição, tá? Então, aqui, né, abre para nós uma nova classificação das reações em relação a serem irreversíveis ou serem reversíveis, tá? Mas todas chegam no equilíbrio. Tudo chega no equilíbrio. Não é correto dizer que NaOH mais HCl não chega no equilíbrio. Claro que chega. Todas as reações chegam no equilíbrio, né? Em algum momento para de variar o meio reacional. E é isso que a gente classifica como equilíbrio. Em alguns casos, né, essa ausência da variação acontece com praticamente 100% de conversão, isso é muito bom. A reação é chamada de irreversível. Em outros casos, não. Essa invariância se dá com uma quantidade bem significativa de reagentes, que a gente fala ali que não está reagindo, né? Reagentes não reagidos, mas não é esse o caso, né? O entendimento é que, para essas reações, acontece essa reversibilidade. A partir de um ponto, o reagente que virou produto passa a ser reagente novamente. E aí, né, vai e volta reversivelmente. A conversão não aumenta mais, o rendimento não aumenta mais, né, o equilíbrio se estabelece, mas eu posso alterar. Todo o equilíbrio pode ser alterado. Né? Então, essa classificação, como eu já falei várias vezes, ó, irreversíveis, não se detecta praticamente nada de reagente. Né? A gente representa, sim, R indo para P, seta num único sentido. Obviamente, isso aqui numa condição de temperatura, né, ajustada por nós. E a segunda classificação, reversíveis, né? A gente fala que uma reação é reversível quando no equilíbrio são detectadas quantidades consideráveis de reagente. E para esse tipo de reação, essa é a anotação que a gente deve utilizar, né? De reversibilidade, seta indo e seta voltando. É importante sempre ter em mente que essa condição de equilíbrio está associada a uma temperatura. Se eu mudo a temperatura, eu posso favorecer ou desfavorecer. O fato é que eu vou chegar numa composição final de equilíbrio diferente em função da temperatura que eu esteja trabalhando, tá? Então, recapitulando, ó, ideias chaves, né? Entendimento puro e simples, fundamental, que todo mundo tem que ter de equilíbrio, tá? Notem que eu nem mencionei velocidade de reação, nada por enquanto, né? Eu só comecei a falar um pouquinho disso quando eu entrei aí nas reações reversíveis. O nosso entendimento é que para essas reações chega uma hora, né, que a velocidade de formação de produtos se iguala à velocidade de formação de reagentes. Mas notem que eu não preciso partir disso para definir a condição chamada equilíbrio químico, que não tem nada a ver com isso. O equilíbrio químico é natural, é espontâneo, é experimental. A gente detecta o equilíbrio. Para a gente explicar o equilíbrio, para a gente justificar o observado, aí a gente estudou uma série de coisas e tal, que tal, que tal. E aí, nas reações reversíveis, o nosso entendimento não é que a reação para de ocorrer, mas sim que ela ocorre no sentido direto, mas também inverso,
né? E não tem variação porque as velocidades se igualam, tá? Mas não fica nessa ideia de explicar o equilíbrio por cinética química, né? A velocidade das reações, a gente usa isso para explicar o que é detectado experimentalmente. O equilíbrio nada mais é que uma condição natural, espontânea, inevitável para todas as reações, né? Que se refere a uma condição na qual não mais são observadas variações de composição, especificamente concentração num dado meio reacional. É só isso. O equilíbrio químico é isso, um termo que a gente usa para dizer que não tem mais variação de concentração, tá? Nosso entendimento das reações reversíveis é que elas, na condição de equilíbrio, passam a ocorrer com a mesma velocidade no sentido direto e no sentido inverso, ou seja, uma condição dinâmica e não estática, né? Porque o caso das reações reversíveis, né, poderia nos levar a entender que a reação parou de acontecer. E provavelmente no início, né, quando começaram a detectar isso, esse foi o entendimento. Poxa, algumas reações reagem tudo, outras não reagem tudo, mas não é bem isso, né? O entendimento que existe atualmente, né, que foi comprovado experimentalmente, é que para essas reações acontece essa coisa, né? De a partir de um certo tempo, a partir de uma certa composição, o meu reacional se comporta dessa maneira dinâmica, indo e voltando, tá? Então não é equilíbrio estático, mas equilíbrio dinâmico. Tá? Isso é importante ter em mente. Né? Então, nessa noção aí de equilíbrio dinâmico, é como vocês já sabem, eu já tinha dito, né? A velocidade da reação direta, obviamente, vai diminuindo, né? Porque a gente sabe que velocidade é proporcional, né, à quantidade de reagentes. E se eu penso na reação direta, ó, conforme o tempo passa, essa quantidade diminui, então a velocidade diminui. Né? Se eu penso na reação inversa, a velocidade é proporcional à quantidade de quem é reagente na reação inversa, que no caso são os produtos. Né? Então, nesse sentido aqui, né, conforme a reação vai aumentando a quantidade de produtos, obviamente a reação inversa vai ganhando velocidade, até que chega um ponto que, né, a partir de um tempo telinha, né, não se observa mais variação de composição e a gente entende que as velocidades se igualaram, tá? Reações irreversíveis são tratadas como se tivessem 100% de rendimento através de cálculos estequiométricos simples. Então, quando a gente escreve lá, né, NaOH mais HCl, né, dando NaCl mais água, notem que, caramba, a gente não tem que escrever seta indo e seta voltando, né? Porque essa reação chega no equilíbrio com praticamente zero de NaOH e HCl, né? De modo que não justifica a gente, né, imaginar a questão da reversibilidade. Não tem reversibilidade, a reação vai num sentido só, né? O equilíbrio dela se dá assim. E como é que a gente trata isso daqui? Como é que a gente determina, por exemplo, a quantidade de NaCl? Né? Ao avaliar uma reação, ocorrendo numa certa temperatura, o nosso objetivo é saber o rendimento. Né? Qual foi o rendimento daquela reação? Quanto que ela pode fornecer para mim numa certa temperatura? Então, o cálculo do rendimento envolve simplesmente um cálculo estequiométrico nesse caso. Né? Já que tudo reage, já que não sobra produto nenhum, né? O equilíbrio acontece com 100% de conversão, de acordo com as quantidades de reagentes, né? De acordo com a quantidade de reagente limitante, eu determino a quantidade máxima de produto e o rendimento da reação. Tá? Então, para as irreversíveis, nenhum problema. Cálculo estequiométrico simples. Já as reações reversíveis, de rendimento muito inferior, né, a 100, são tratadas de outra forma. Né? Eu não posso simplesmente dizer que a quantidade de produto formada corresponde à quantidade de reagente limitante, porque não é 100%, não é conversão total. Né? Então, para que eu faça um cálculo a fim de determinar a conversão, o rendimento de uma reação reversível, né, no equilíbrio, eu preciso lançar mão de outros artifícios físico-químicos, termodinâmicos, matemáticos, né, que vocês já sabem qual é, né, justamente a lançar mão do uso da constante de equilíbrio. Só um minuto que eu vou ter que parar para admitir alguém na sala. Juliana. Boa tarde, Juliana.
Vou continuar de onde parei, né? Então, deixa eu botar aqui minha canetinha. Né? Então, em relação às reações reversíveis, não dá para fazer cálculo estequiométrico simples para determinar a conversão, né? E aí a gente tem que lançar mão da tal da constante de equilíbrio, que a gente vai fazer uma recapitulação sobre ela rapidinho daqui a pouco. Tá? Então, professora, como é que eu vou saber se é reversível, se é reversível? Não dá para adivinhar. Né? A gente já tem, né, o conhecimento de várias reações que chegam no equilíbrio de maneira reversível, digamos assim. Elas chegam no equilíbrio com essa quantidade de reagente aí, que não abaixa por nada, né? E que nos faz, então, tratar aquele equilíbrio como um equilíbrio reversível, um equilíbrio dinâmico, e nos leva, então, a classificar a reação como uma reação reversível. Alguns exemplos de reações reversíveis, né? Batidão para gente. Reação de alteinização da água, né? Lembra aquela reação, né? Onde duas moléculas de água, né? Geram, né? Um íon hidrônio e um íon hidroxilo. Né? Então, isso daqui é um exemplo de reação reversível. Não é toda a água que vira hidrônio e hidroxila, senão a água seria extremamente condutora, seria íon puro, e não é a realidade. Né? Então, a água até forma um pouco de íons, né? Uma pequena quantidade, a maioria da água permanece como água, né? Mas formam-se alguns íons. Então, nosso entendimento a respeito do equilíbrio da água é que seja um processo reversível, de modo que a reação de alteinização da água é um exemplo de reação reversível, né, de reação que chega no equilíbrio de forma reversível, equilíbrio dinâmico, não estático, com um rendimento menor que 100%. Né, uma reação que deve ser representada com uma seta indo e uma seta voltando, né, justamente por a gente entender que ela é uma reação reversível. Outro exemplo de reação reversível, batido, né? Outros exemplos de batidos para gente. As reações de ionização de ácidos e bases fracos, né? Então, vamos lá, o ácido acético, né? Se fosse um ácido forte, todo o ácido acético se tornaria íons hidrônio e íons acetato. Mas não é o que acontece. Né? Se eu faço a conta lá teórica do pH, vai dar um pH zero, né? Concentração 1 molar. Aí eu coloco o pHmetro dentro, tá tão baixo assim. Né, indicando que essa ionização não ocorre 100%. Né, o equilíbrio acontece, né, a reação chega ao seu máximo, mas não é o seu máximo em termos de 100% de conversão. Né? Então, aquilo ali é exemplo, né, de uma reação reversível. Outro exemplo batido, a hidrólise de sais. Né? Por que alguns sais, né, em água mostram pH diferente de 7? Né? Justamente porque algum processo, né, posterior, secundário, né, acontece aí. Né? Eu dissolvo o sal na água, a princípio eu teria o pH da água, que na temperatura ambiente é 7, né, um sistema neutro, mas eu não tenho. Posso ter um sistema ácido ou básico, quer dizer que esse sal reage com a água. Né? Essa reação chamada de hidrólise. E essa reação também não ocorre com 100% de conversão, né? Senão teria pH baixíssimo e pH altíssimo, né? Mas não é, fica ali um pH que se distancia um pouco do 7 para menos ou para mais, porque a reação não tem 100% de conversão. Né? O nosso entendimento a respeito do equilíbrio que essa reação atinge é que é um equilíbrio reversível, um equilíbrio dinâmico, não com 100% de conversão. Né? Outro exemplo, né, a solubilização de compostos pouco solúveis. A gente fala assim, o AgCl é insolúvel. Não é. Né? Se eu tenho um sensor ali que posso detectar cloreto ou prata, quando eu dissolvo o AgCl na água, eu detecto. Pequenas quantidades, mas detecto, que indica para mim que o processo de solubilização, né, onde eu tenho, por exemplo, isso aqui, né, AgCl em água, formando... Espera que deu uma travada aqui na mesa digitalizadora. Filha. Opa! Ai. Né? Então, considerando esse processo... Caramba! Peraí, dá uma voltadinha aqui. Né? Processo de solubilização do AgCl em água. Quando é um sal que se dissolve muito, tipo NaCl, a gente representa assim, né? Processo de dissociação, né? 100% de conversão,
composto solúvel. Agora, quando não, conforme é o caso do AgCl, a gente representa sim. Porque muito pouquinho do AgCl efetivamente consegue virar prata e cloreto. Mas é muito, muito pouquinho. O que indica que nesse equilíbrio aí, quando essa reação chega no máximo dela, começa a acontecer esse processo reversível, onde alguns íons de Ag+, encontram com cloreto e voltam a GC, a GCl, ou seja, uma situação reversível. Então, 4 exemplos, e o exemplo da nossa prática, a reação de hidrólise de ésteres. Hidrólise de ésteres. É um exemplo de reação reversível, tá? Não é todo o éster que reage com a água, voltando a ser o ácido carboxílico e o álcool, que deram origem a esse éster. Isso não é 100% de conversão, É uma reação que acontece de maneira limitada, chega no máximo dela, não dando o máximo teórico, que seria correspondente à reação ali ocorrendo com 100% de conversão, tá? Agora, lembrando do conceito de constante de equilíbrio, para as reações reversíveis, as quantidades de espécies em equilíbrio, que são determinadas experimentalmente, isso aqui é muito importante, são agrupadas numa razão denominada constante de equilíbrio, símbolo K. Então, imagine que a gente está lá estudando a nossa reação, visando identificar o seu equilíbrio, e estamos detectando lá a concentração de uma espécie. Basta caracterizar o equilíbrio para uma espécie, porque isso vai estar aí relacionado a todo o resto. Então, eu estou medindo lá uma propriedade do meio que é relacionada à concentração de uma espécie. Eu estou medindo a absorbância. A absorbância, por exemplo, a reação de R indo a P, ocorrendo numa temperatura T, onde esse produto P absorva uma radiação eletromagnética com um determinado comprimento de onda. Então, eu estou lá fazendo a determinação dessa absorbância, e como essa espécie P é produto, conforme ela aumenta, obviamente essa absorbância vai aumentando, porque a absorbância é a função da concentração da espécie que está recebendo a radiação e absorvendo. Então, se eu estou medindo a absorbância, por exemplo, para a espécie P, e chega uma hora que essa absorbância para de mudar, quer dizer também que a espécie R, que dá origem a P, também não muda mais. Ou seja, é uma condição experimental, eu estou avaliando, e a partir do momento que eu chegue nessa condição, eu posso determinar a quantidade máxima de P, a quantidade máxima de P, que no caso é a quantidade de P em equilíbrio, ou a quantidade mínima de R, que no caso é a quantidade de R que se mantém em equilíbrio. Eu preciso determinar experimentalmente isso, e posso agrupar isso numa constante, chamada constante de equilíbrio. Quando a gente estuda Físico-Química 1, quando estamos na aula de equilíbrio químico, é feito todo um detalhamento a respeito disso, de por que a constante de equilíbrio é produto sobre reagente, por que tem que levar aos coeficientes estequiométricos. Então, existe todo um equacionamento, em termos de potencial químico, não sei se vocês lembram disso. Segundo a termodinâmica, o formalismo matemático da termodinâmica para estudar o equilíbrio químico leva em consideração que as espécies têm um tal potencial químico. E aí, no início, o potencial químico dos reagentes é alto e eles se transformam em produto. Só que os produtos começam a aumentar também, e também tem um potencial químico. E quando a quantidade de produto aumenta muito, o potencial do produto também aumenta. E aí começa a haver aquela possibilidade de igualar. O potencial químico do reagente baixou, o do produto aumentou, eles se igualaram, e usando isso na termodinâmica do equilíbrio químico, a gente chega na expressão da constante de equilíbrio. Porque pensa comigo, quando o equilíbrio é atingido, eu tenho uma quantidade de R que não muda mais, chegou no mínimo possível de reagente, no caso de uma reação reversível, e tem uma quantidade de P, que chegou no máximo lá que a reação consegue atingir. Eu poderia agrupar isso aqui de qualquer maneira, K é igual a R mais P, K é igual a R ao quadrado mais P ao quadrado. Eu poderia agrupar esses valores constantes de qualquer forma, mas essa definição da razão do produto sobre reagente, ela surge lá desse formalismo matemático da termodinâmica do equilíbrio químico. No material que eu passei para vocês, não tem isso, mas vou até passar,
Vocês já estudaram, mas não custa, né? Um material mais aprofundado a respeito, né, do tratamento do equilíbrio químico. Sempre tenha em mente, é uma condição experimental, observada, mas como é que eu posso fazer algum cálculo, alguma previsão, alguma estimativa? Tem que jogar uma matemática nisso, preciso, né, conseguir contornar isso, equacionar, para que eu possa prever, estimar alguma coisa. E é quem que faz isso? A termodinâmica do equilíbrio químico. Tá? Então, vocês viram em Físico-Química 1, né? Eu estou falando muito brevemente aqui, mas eu vou passar também um material para vocês, né? Para que fique mais um material aí para vocês a respeito de equilíbrio químico, tá? Eita, peraí, deixa eu apagar essa tela aqui. Em vermelho, ó, a constante de equilíbrio é uma quantidade determinada experimentalmente, tá? Porém, se vocês lembrarem lá em Físico-Química 1, e isso é a beleza da termodinâmica, a constante é experimental. Mas existe uma relação entre o ΔG da reação e o valor da constante. É aquela famosa reação, né? Menos ΔG sobre RT é igual a ln de K. Olha que coisa massa. A gente determina, né, por meio de um cálculo, o valor dessa constante que é experimental a partir do conhecimento dessa função de estado, da variação da energia livre de Gibbs, numa certa temperatura. Se eu tenho ΔG numa temperatura T, por meio dessa equação, eu calculo a constante nessa temperatura T. Eu não sei se vocês percebem o como isso é poderoso, né? Porque para que eu calcule uma constante de equilíbrio, a gente vai ver nesse experimento de hoje, dá trabalho. Eu não posso simplesmente misturar os reagentes, esperar um mês e falar que ali eu tenho um sistema que vai me dar o equilíbrio, ponto final. Né? Eu tenho erros experimentais, então eu preciso fazer isso várias vezes. Por isso que no nosso experimento de hoje são 6 sistemas, né? Que partem todos no mesmo horário, com composições diferentes, e são todos avaliados no mesmo horário após uma semana. Todos têm composições diferentes, mas a gente consegue verificar que a razão P sobre R se mantém em todos os casos. Então, essa razão P sobre R é a constante. Mas notem, eu tive que fazer 6 sistemas, esperar uma semana, né, titular 6 sistemas, e isso porque a gente está fazendo uma coisa muito preliminar, né, muito sem uma precisão muito grande. Né? Então, determinar uma constante de equilíbrio não é uma coisa banal, né? É uma coisa trabalhosa. Então, se você tem uma equação que te permite fazer o cálculo dessa constante, isso é muito poderoso. Tá? Então, assim, essa é a beleza da termodinâmica. Conseguir calcular coisas que você determina experimentalmente, isso é legal porque você consegue ver se está batendo, se está coerente, e sempre está, e isso nos dá uma segurança muito grande, né? Para usar essas equações, para usar, né, essas fórmulas e fazer as previsões e confiar nas previsões. Essa é a beleza da termodinâmica, tá? Como as composições de equilíbrio dependem da temperatura do meio reacional, a constante de equilíbrio acaba sendo uma função da temperatura. Tá? Então, assim, o nome é constante. Mas, professora, a 25 graus tem um valor, a 70 graus tem outro. Sim, querido, porque o equilíbrio depende da temperatura, né, na qual o sistema esteja ocorrendo. Né? Se eu deixo a reação ocorrer na temperatura ambiente, ela chega no equilíbrio correspondente àquela condição de temperatura, né? Mas é como no caso dessa prática de hoje, né? Foram 6 sistemas diferentes, né? Foram misturadas composições diferentes. Obviamente, depois de uma semana também não está tudo igual, mas a razão P sobre R bate nos 6 sistemas, tá? Então é constante para uma certa temperatura. Se eu faço a reação no laboratório, ou na indústria, ou na planta piloto, ou aqui na minha cozinha, né, e claro, tenho meios de manter, né, a temperatura do meio reacional, eu vou achar a constante igual, né, porque depende da temperatura, tá? A constante de equilíbrio de uma reação depende da temperatura. Falando de novo, isso daqui, tá? Então, o ideal é a gente, né, escreve a reação, né, R indo a P, né, numa temperatura T,
e ao lado a gente pode apresentar a constante. Né? Isso quer dizer que a constante, né, o valor da constante apresentado, diz respeito a essa reação reversível nessa temperatura, tá? E aí, de acordo com esse valor, né, se for alto esse valor, qual o nosso entendimento? Que o equilíbrio ocorreu com uma grande quantidade de produto e com uma pequena quantidade de reagente que se mantém em equilíbrio. Se esse valor é baixo, o entendimento é ao contrário, né? Eu já cheguei no equilíbrio e fica um montão de reagente lá que não reage mais efetivamente, tá? As questões de equilíbrio de reações em fase gasosa são escritas em termos de pressões parciais, né? Basicão, são representadas por Kp, né? Porém, nada nos impede de escrever as reações também as constantes de equilíbrio também em função de concentração molar, né? Porque existe relação entre pressão e concentração, tá? Isso aqui é só para lembrar aquela questão do Kc, né? Que geralmente é a forma como a gente apresenta as constantes de equilíbrio para reações em fase líquida, levando em consideração as concentrações molares de equilíbrio. E em fase gasosa, geralmente em função das pressões parciais das espécies envolvidas naquele equilíbrio gasoso, tá? Checklist de ideias. Isso daqui todo mundo tem que saber, né? Já passou pela 1, talvez tenha passado pela 2 ou esteja passando. Então, essas coisas básicas têm que ficar. Né? De repente, você não consegue fazer um cálculo de equilíbrio muito complicado quando começa a variar um monte de coisa. Ok. Né? Mas aí é tudo questão de parar, estudar, perguntar, né? Porque as bases você tem. Né? Então, aqui estão as bases. Equilíbrio químico é um termo utilizado para designar que não mais são observadas variações de composição num dado meio reacional. Tá? Então, não precisa falar de velocidade, porque por que eu estou falando isso? Quando vocês virem com o Fábio, ou se já viram, né, com o Fábio período passado, quando vocês veem cinética química, né, vocês veem que essa questão, né, da constante de equilíbrio tem a ver com a constante de velocidade, é apenas para as reações elementares, que são uma classe da classe total de reações. Então, não precisa entrar em cinética, porque você pode se embolar, né? Não precisa entrar em cinética para falar de equilíbrio, não. Equilíbrio é uma condição natural e espontânea, né? Que se refere ao fato do sistema não estar mudando mais, o meio reacional não muda mais, né? Não aumenta o produto e nem diminui o reagente. Isso é equilíbrio químico. Reações irreversíveis chegam ao equilíbrio com grandes quantidades de produto e praticamente nada, isso aqui é importante demais, praticamente nada de reagente. Então, a gente representa elas com uma seta num sentido só, né, que tem tudo a ver com a nomenclatura irreversível. Reações reversíveis chegam ao equilíbrio com pequenas quantidades de reagentes, produtos, e quantidades significativas de reagente, isso é importante, ó. Quantidade significativa de reagente, a gente representa elas assim, né, com seta indo e seta voltando, porque a gente entende que chega uma hora que a reação vai, mas volta também. Para elas, define-se uma razão denominada constante de equilíbrio K, que a gente viu que é P sobre R, tá? Então, em relação ao nosso experimento, ao experimento que faríamos no IFRJ e experimento que eu consegui um vídeo igualzinho e mandei para vocês. Vocês viram lá, né? O professor, né, misturou diferentes quantidades de ácido clorídrico, ácido acético, etanol. Em alguns frascos entrou acetato de etila e tudo aquilo ali, né? Todos aqueles sistemas, né? Após uma semana foram avaliados. Né, se a gente olhar, né, para a composição desses sistemas, dá para pensar em todos eles na possibilidade da reação de hidrólise do acetato de etila. Tá? Então, só lendo aqui o procedimento, né? A gente pega e coloca em 7 Erlenmeyers HCl, né? Que tem uma certa densidade, né? E depois faz adições em cada um dos sistemas conforme a tabela que eu vou mostrar mais à frente. A gente fecha os frascos, mantém em repouso por uma semana. Em repouso, na verdade, o ideal seria em agitação. Né? Esse repouso quis dizer que a gente vai deixar, né, parado lá sem mexer, sem adicionar mais nada. Né? Mas quando a gente faz essa prática, né, a gente deixa lá o sistema, a gente faz na terça-feira, e eu peço, gente, quando passar pelo laboratório, dá uma agitada em todos os hermes, né? Dá uma homogeneizada lá, né? Propicia lá o contato entre as espécies, tá? Então, esse repouso aqui é no sentido de não mudar a composição. O ideal é que ficasse realmente, né, em agitação, em homogeneização,
durante essa uma semana. Finalmente, usando uma gota de fenolftaleína, titule as soluções. Né? Então, a gente vai escrever agora a reação ocorrendo em cada um dos 7 sistemas e a gente vai verificar, né, que uma das espécies formadas no meio é o ácido acético. E se eu faço uma titulação, eu determino por meio da quantidade de NaOH usada a quantidade de ácido acético e relaciono com a quantidade de estado de etila e com todo o resto. E consigo, então, determinar a composição de todos os sistemas no equilíbrio. E aí eu posso verificar, no final do meu procedimento lá, se P sobre R está igual para todo mundo. Se está, o equilíbrio foi estabelecido e aquele valor é a constante. E se não ficar igual, professora? Posso ter errado na titulação, né? O sistema pode não ter chegado no equilíbrio, eu precisaria refazer, né? Então, uma semana eu encontrei assim tudo errado. Né? Vou dar mais uma semana, poxa, agora encontrei certo. Qual a minha conclusão? Não tinha chegado no equilíbrio. Se errar de novo, então agora o problema é operacional. Né? Vou misturar de novo, fazer com mais cuidado, né? Determinar com mais prudência, né? Essas quantidades de NaOH, fazer as contas direitinho, certamente eu vou encontrar o valor de P sobre R. Né? Então, olha só, antes de eu entrar nessa tabela, vamos lá. Não, preciso falar primeiro dela. Né? No primeiro frasco, né, foram 7 frascos, estão aqui, ó, os 7 frascos. Em todos eles, né, vamos voltar aqui no procedimento, ó, foram adicionados 5 ml de ácido clorídrico, né? Então, em todos esses frascos, além né, da composição dessa tabelinha aqui, tem HCl. Tem HCl né, em todos eles. Então, quando eu fizer a titulação após uma semana, a quantidade de NaOH, né, só para esse HCl adicionado nos sistemas vai ser a mesma. Se os volumes variarem, é porque além do HCl tem mais alguma espécie ácida, tá? E é isso que ocorre. Realmente varia, porque a reação acontece, chega no equilíbrio, e uma das espécies presentes no meio é ácido acético, tá? Então, olha só, mistura-se acetato, água, ácido, em alguns casos se coloca álcool, em outros se coloca o ácido acético. Enfim, vamos olhar para cá. Acetato com água num meio contendo ácido clorídrico. O que pode acontecer, gente? Hidrólise, né? Reação com água. E esse ácido aí, quando a gente estuda a química orgânica, essa reação, a gente verifica, né, que o ácido funciona como um catalisador. Né? Ele facilita essa entrada da água lá na carbonila, né, do éster, né? E com isso, então, a reação atinge o equilíbrio mais rapidamente. O que um catalisador faz? Ele participa da reação e depois é regenerado. Nessa participação dele, favorece a reação, agiliza a reação. Então, ao usar HCl nesse experimento, o objetivo foi acelerar a chegada no equilíbrio, acelerar a reação, para que ela chegasse logo no final dela mais rápido possível. No caso dessa reação, o final dela não implica a reação completa, implica chegar naquela condição de invariância, né, que não é a conversão de 100%, porque somente os irreversíveis, né, têm essa característica. Então, vamos lá. Acetato de etila, vou escrever aqui. Se a Mira deixar. Então, acetato de etila, mais água, em meio ácido. Então, deixa eu mudar a cor. Né? Nós sabemos que, né, os hidrogênios, né, os íons hidrogênio, dos íons hidrônio, presentes no meio de uma solução aquosa de HCl, né, podem, né, ser direcionados, atraídos aqui para esse oxigênio, e com isso, então, né, existe uma maior possibilidade da água. Eita, espera aí que travou, vai destravar já já. Questão de tempo, dá um segundinho, né? Representei a água aqui, né? Com o ataque, né, desses íons de hidrogênio, a carbonila, né, eu tenho uma maior facilidade de entrada da água, né? Com isso sai, né, esse grupamento, né, que pega o hidrogênio, né, virando, né, o ácido acético e o etanol.
né? Essa é a reação de hidrólise de um éster catalisada por ácido. O que acontece? A água quebra o éster, né? Hidrólise. Então, ele volta a ser o ácido e o álcool que lhe deram origem. Tá? Então, eu poderia, de maneira abreviada, para facilitar, ó, acetato de etila mais água em meio ácido, formando ácido acético mais álcool etílico, tá? Ou etanol. Tá? Então, a hidrólise, reação com água, hidrólise em meio ácido do acetato de etila, formando ácido acético e etanol, tá? Da maneira que eu escrevi aqui, é como se a reação fosse irreversível. E a gente sabe que ela não é. Não é todo o acetato de etila que se converte em ácido e álcool. Logo, a reação chega no equilíbrio, né, de maneira reversível. Esse é um exemplo de reação reversível. Para que eu determine a constante de equilíbrio, nesse caso, o que eu preciso? Vou passar para vermelho. Né? Primeiramente, eu preciso garantir que estou avaliando a reação numa certa temperatura, né? E preciso ser capaz de determinar as quantidades em equilíbrio. Eu tenho que saber quanto de ácido acético eu tenho no sistema lá depois de uma semana. Quanto de etanol eu tenho lá no sistema. Que sistema, professor? O frasco 2, né? No frasco 2, depois de uma semana, quanto que tem de ácido, quanto que tem de álcool, quanto que tem de éster e quanto que tem de água. É preciso fazer isso. Né? E aí, para o frasco 2, eu terei lá a relação entre P sobre R, que vai dar um X para mim, por exemplo. Né? No frasco 3, o que eu vou ter que fazer? Né? Eu tenho a mesma reação e eu quero saber a relação entre P e R. E aí eu acho lá no frasco 3, X mais 0,00003, né? Um errinho. Falando um pouquinho mais alto. No frasco 4, né, a mesma reação, e eu tenho lá, depois de uma semana, P sobre R, achei X, legal, igualzinho ao primeiro valor, ótimo. No frasco 5, a mesma reação, P sobre R, caramba, achei de novo o valor X, que legal. E assim eu vou. Né? O objetivo dessa prática é verificar que P sobre R para os 6 sistemas, porque o primeiro é apenas um branco, né? Para os 6 sistemas, a relação P sobre R é a mesma. Então, o sistema chegou no equilíbrio após uma semana e eu consegui calcular a constante de equilíbrio para esse sistema, para essa reação, na condição ambiente. Nosso problema é como determinar as concentrações em equilíbrio. Se a gente volta na reação, ó, acetato de etila mais água, meio ácido, etanol mais ácido acético, né? Se eu olho para a composição desse sistema, eu vejo aqui que uma das espécies é ácida. Se eu determino a quantidade desse ácido, de acordo com a composição inicial, eu determino etanol, água, acetato de etila. Né? Imagine que eu comece no sistema sem nenhum etanol, né? E depois de uma semana determina a quantidade de ácido. Pela estequiometria, ó, o que formou-se de ácido também formou-se de etanol. Já tem o segundo constituinte. E o terceiro e a água, que são o álcool e o acetato? Posso também fazer a conta. Né? O que formou de ácido tem a ver com o que consumiu de água e o que consumiu de acetato. Se eu tenho o início deles, eu posso fazer a diferença e determinar a quantidade deles no equilíbrio. Né? Ou seja, nesse experimento, como a gente tem uma espécie ácida, nós vamos utilizar o procedimento simples de destilação para determinar a quantidade desse ácido e, a partir dele, todo o resto, né? Todos os outros constituintes do meio, tá? Então, ó. Peraí. Cadê? Poxa, peraí. Né? Então, vamos pegar agora os frascos. No frasco 1,
né? Foi feita apenas a adição de HCl. Eu não lembro agora no roteiro se era 3 molar, vou supor que seja 3 molar. HCl 3 molar, 5 ml. Né? Isso foi adicionado no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto e no sétimo. Né? Poxa. Se eu faço, né, essa adição e após uma semana eu titulo o frasco 1, né, a quantidade de ácido no frasco 1 é a quantidade apenas de HCl utilizada como catalisador, que vai estar presente aqui, 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 aqui e aqui, tá? Então, o frasco 1 é importante para que eu possa determinar a quantidade de catalisador nos outros frascos, porque eu vou ter que descontar essa quantidade, né, para saber a quantidade apenas de ácido acético, tá? Então, a vermelha. Aqui, né? Então, no frasco 1, o que vocês sabem da destilação? É uma técnica para determinação de espécies numa certa amostra. Né? Então, eu reajo, né, a solução que eu quero saber a concentração com uma solução de concentração conhecida, chamada titulante, né? E a partir da quantidade usada de titulante, determina a quantidade de titulado por estequiometria. Né? Então, nesse caso aqui, né, o nosso sistema vai ser o NaOH, né, na bureta, de concentração, não, eu acho que não é 3 molar, né, tem que ser uma concentração exata, né, como titulante é preciso tem que ser exatidão nessa quantidade aqui, eu não posso usar uma 3 molar, tem que ser 3,00000 molar, mol por litro, né, eu tenho que ter exatidão na concentração da solução que eu estou usando como titulante, né, e aí, nesse primeiro frasco aqui, eu tenho somente o HCl aqui, o que vai acontecer? O NaOH vai reagir com HCl e vocês sabem, vai formar NaCl e água. Né? A quantidade de NaOH necessária à neutralização completa, né, tem que ser igual à quantidade de HCl presente no meio, porque a reação é 1 para 1 nesse caso. Então, o número de mols de NaOH necessário é igual ao número de mols de HCl presente. Né? E aí, com isso, eu vou determinar a quantidade de HCl presente nos frascos de 2 até 7. Né? Então, ainda no frasco 1, nós temos lá o número de mols de NaOH necessário é igual ao número de mols de HCl presente. Né? Como é que eu posso expressar o número de mols? Né? M vezes V. Né? Todo mundo sabe disso. Né? Molaridade vezes volume. Então, M vezes V do NaOH é igual, né, quando a reação se completa, né, essa quantidade, quando é igual, a reação se completa. É igual a MV do HCl. Né? Esse M a gente tem que conhecer, né? A gente sempre conhece. Esse V é justamente como determinar o chamado volume de viragem. Né? Quem é isso daqui? É o N, né? Nem preciso nem abrir assim. Eu quero saber justamente o N. Isso é igual a N do HCl. Né? Por que eu vou deixar assim? Porque eu quero saber o número de mols apenas de ácido clorídrico, porque isso daqui vai estar presente em todos os outros, tá? Então, conhecendo esse volume de viragem do frasco 1, eu tenho o número de mols de HCl presente em 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Né? Vamos supor que esse volume seja 12, né? Vamos supor que no frasco 1... Peraí, travou. Ixi. Vamos supor que no frasco 1 eu encontro lá volume de viragem igual a 12,30 ml. Né? Eu sei que no frasco 2 o volume de viragem vai ser 12,30, porque eu tenho aquela mesma quantidade de HCl, mais um X. Esse valor adicional do volume de viragem é justamente o NaOH necessário
para neutralizar o ácido acético, que é uma das espécies presentes ali no equilíbrio. Tá? Então, por isso a importância do frasco 1. Tá? Vamos dar uma olhadinha na composição do frasco 2, né, para a gente ver como é que efetivamente esse cálculo vai ser feito. Então, deixa eu voltar aqui no procedimento. Espera aí, acho que eu consigo encontrar aqui. Roteiro experimental. Então, ó, no frasco 2, nós colocamos apenas acetato de etila. Aí eu pergunto a vocês, pô, só tem acetato de etila? Não, né? Porque no frasco 2, antes de tudo, já entrou a solução de HCl, né? Então, nós temos HCl, água e acetato de etila. Nós temos os reagentes da reação de hidrólise, o éster, a água e o catalisador, tá? Então, no início de tudo, eu tenho os reagentes. O tempo vai passando, vai formando o produto e a partir de um certo tempo telinha, né, a condição reversível se estabelece, o equilíbrio se estabelece. Então, no frasco 2, entrou, além do HCl, né, solução aquosa, entrou acetato de etila. Voltemos lá. Então, no frasco 2, nós partimos de acetato de etila, tem água, porque foi colocado, né, 5 ml de ácido clorídrico 3 molar, então tem água. E tem íons de hidrogênio, porque a gente trabalhou com uma solução aquosa de HCl 3 molar. Né? Essa é a minha condição inicial. Né? O tempo passou, o equilíbrio se estabeleceu, formei o ácido acético e o etanol. Eu posso fazer uma tabelinha, né, já que eu quero saber, né, o equilíbrio, eu quero determinar a constante de equilíbrio, vou fazer aquela tabelinha para que eu possa avaliar a condição do equilíbrio. Então, tabelinha. Vai ficar meio ruim aqui. Vamos lá. Então, no início, no tempo t igual a 0, quais são os números de mols de acetato de etila? Dá para saber? Dá, né? Porque foi colocado um certo volume, por exemplo, 2 ml. Conhecendo a densidade, eu determino a massa. E pela massa molar, o número de mols. Então, esse número de mols inicial de acetato de etila é conhecido para mim. E de água? Quanto é que tinha no início? Né? Dá para saber. Porque a gente trabalhou com uma solução de ácido clorídrico de concentração tanto. Né? Então, depois a gente volta aqui. Quanto que tinha no início de ácido acético? Nada. Quanto que tinha no início de etanol? Nada. Né? Aí o tempo passou, né? Ao longo do tempo, esse N0 foi caindo, a água foi caindo, acetato de etila foi subindo e etanol também. Até que no equilíbrio, né, é a linha que me interessa, em termos de número de mols, quanto é que eu tenho? Né? Então, vou fazer até de outra cor. Né? Quanto é que eu tenho de número de mols de acetato de etila? O que tinha, menos o que avançou no equilíbrio. E de água, o que tinha, que eu ainda não calculei, vejam a proporção, ó, 1 de acetato reage com 1 de água, forma 1 de ácido e 1 de etanol, tá? Então, a proporção, né, o grau de avanço, né, o que multiplica o grau de avanço, a ponderação para o grau de avanço é a mesma. Né? O que reage se forma para os outros. Então, para a água, o que tinha, menos o que avançou, né, o que reagiu. Para ácido acético, o que tinha, mais o que avançou, né, no equilíbrio. Da mesma forma, o que tinha para o etanol, que era nada, mais o que avançou no equilíbrio. Vejam vocês que quando eu faço a titulação, eu determino isso aqui, ó. A quantidade de ácido acético, que pode ser relacionada com o grau de avanço, que depois, né, quando eu entro com isso aqui, aqui e aqui, me permite ter os números de mols em equilíbrio.
que eu posso converter para concentração de equilíbrio e constante de equilíbrio, tá? Vamos para essa interrogação aqui. Como determinar o número de mols de água inicial? Né? Nós trabalhamos com 5 ml de ácido clorídrico, 3 molar, mas no frasco 1 deu a concentração real dele, né? Porque quando eu faço a titulação do frasco 1, eu determino o número de mols de ácido clorídrico exato naquele volume de 5 ml, né? Que foi a quantidade que eu adicionei. Então, eu tenho a concentração exata do HCl a partir do experimento 1. Né? Com a concentração de uma solução aquosa e conhecendo a densidade dessa solução, eu consigo determinar o número de mols, tanto do soluto como do solvente. Tá? Então, vamos em busca dessa interrogação aqui. Né? Essa interrogação, né, vocês vão ter em todos os sistemas. 3, 4, 5, 6, 7, porque todos eles receberam 5 ml de HCl no início. Tá? Então, essa quantidade inicial de água, a princípio, é igual para todo mundo, salvo nos casos onde é feita uma adição a mais de água, porque tem alguns frascos que adicionam um pouco mais de água, a gente vai voltar nisso depois. Tá? Então, vamos à interrogação. Como saber a quantidade de água no início? O pessoal sempre erra nisso, né? Então, cadê? Do frasco 1, né, eu vou determinar lá que o meu HCl tem uma concentração real de alfa, botar alfa, mols por litro, né? E eu trabalhei com uma amostra, né, com uma adição de 5 ml desse ácido em todos os sistemas, e a densidade desse ácido é conhecida, né? No roteiro foi dada, não lembro de cabeça, vou trabalhar aqui com beta gramas por ml, tá? Então, se eu tenho a densidade, né, e tenho o volume, posso determinar a massa de HCl, tá? Então, vamos lá. Então, é beta gramas de solução correspondem a 1 ml de solução. Se eu utilizei 5 ml de solução, qual a massa de solução correspondente? Faço essa continha, acho esse M. Essa é a massa de quem? Do soluto com solvente. Essa é a massa do HCl com a água, né? Mas a concentração dessa solução, qual que é? Né? Eu determinei como sendo alfa mols por litro, né? Vamos ver, então, a quantidade de ácido nessa quantidade em massa de solução. Então, eu posso pensar também alfa mols de HCl em 1 litro de solução. Né? Trabalhando com 5 ml de solução, eu tenho essa quantidade aqui de HCl, N de HCl, que eu posso converter numa massa de HCl. Essa massa de HCl que eu calculei aqui está em 5 ml de solução. Mas esses 5 ml de solução tem essa massa total. Né? Se eu desconto a massa de HCl da massa de solução, eu tenho a massa de água. Essa é a minha terceira análise. Né? Aquele M que eu calculei inicialmente é a massa de HCl mais a massa de água. Isso aqui eu acabei de calcular. Vejam, slide anterior, massa de HCl. A massa da solução foi o que eu calculei primeiro. Está aqui, primeiro slide. Né? Então, eu tenho a massa da solução, eu tenho a massa de HCl e eu tenho a massa de água. Né? Com essa massa de água, eu posso chegar no número de mols de água. E aí eu tenho o número de mols de água inicial, que vem apenas da adição do catalisador. Isso é igual de 2 a 7, né? Salvo nos casos onde é feita uma adição a mais de água, tá bom? Então, esse N0 de água já está dominado, já foi conhecido, a gente calcula uma vez só. É a quantidade inicial de água em todos os sistemas
salvo naqueles que foi feita uma adição a mais, tá? Então, no frasco 2, voltando ao frasco 2, né, onde eu estou pensando no acetato, com água, em equilíbrio com ácido acético e etanol. Isso na temperatura ambiente, né? Então, tem na tabelinha. Então, no início, eu tenho um N0, eu tenho um N0', que a gente acabou de calcular qual o número de mols de água inicial. Não tenho nada desse, não tenho nada desse. E no equilíbrio, N0 menos o grau de avanço no equilíbrio, N0' menos o grau de avanço no equilíbrio, 0 mais o grau de avanço no equilíbrio, 0 mais o grau de avanço no equilíbrio. Quando eu faço a titulação, né, eu determino o número de mols total de ácido, né? Porque eu tenho HCl catalisador e ácido acético do equilíbrio que eu estou analisando. Eu determino o total de ácido, mas eu desconto do ácido clorídrico que eu determino no frasco 1 e determino só o ácido acético. Então, eu tenho esse grau de avanço. Com esse valor na mão, eu venho aqui, determino a quantidade de etanol, determino a quantidade de água e determino a quantidade de acetato de etila. E aí eu vou pro K, né? Cor da tinta vermelha. O meu K, né? O meu K, em termos de concentrações molares, é a concentração do ácido acético em equilíbrio elevada a 1, vezes a concentração do etanol em equilíbrio elevada a 1 sobre a concentração de acetato de etila no equilíbrio elevado a 1 vezes a concentração de água no equilíbrio elevado a 1. Todos esses valores eu tenho. Né? Se eu tenho os números de mols e o volume total, eu tenho as concentrações. Nesse caso aqui, quando eu faço N sobre V, acaba que os V's se cortam e fica só N de todos eles, tá? Então, eu vou determinar a constante como a razão dos números de mols, porque os volumes se cortam nesse caso, tá? E a gente determina P sobre R para o frasco 2, tá? Vamos dar uma olhada no 3, 4, 5, 6 e 7 para ver se tem diferença na estrutura do cálculo, tá? Vamos ver. Vamos olhar o frasco 3, qual é a composição. O frasco 3, a mesma coisa, ó, apenas acetato de etila e uma adição adicional de água, tá vendo? Então, o que vai mudar do 2 para o 3? Eu vou ter aquele N0', que veio lá do ácido acético catalisador, e vou ter mais esse 1 ml, que eu converto para massa e depois para números de mols. Mas o cálculo é o mesmo, tá? Eu tenho aquela mesma terceira linha lá do número de mols em equilíbrio. Quarto frasco, a mesma coisa, a diferença são as quantidades. Ao invés de trabalhar com 5, trabalhei com 2 e com 3, tá? Mesma coisa. Frasco 5 tem uma diferençazinha, né? Porque, olha só, eu adiciono acetato, não boto água, mas entra água com catalisador e adiciono álcool etílico, tá? Vamos dar uma olhada no frasco 5, porque em relação a 2, 3 e 4, a análise é a mesma. O 5 já tem uma mudançazinha, porque colocou álcool etílico no início. É muito interessante. Essa prática aqui, o pessoal às vezes confunde com deslocamento de equilíbrio, né? Não é. Essa prática aqui, né, ela tenta representar, né, a reação, não, ela representa a reação partindo de diferentes composições, né? Porém, essas diferentes composições vão ser avaliadas depois de um tempo. Obviamente, elas vão gerar diferentes composições, mas P sobre R é o mesmo, tá? Então, não é deslocamento de equilíbrio. A gente tem 6 sistemas que a gente misturou de maneira diferente e vai avaliar após uma semana, né? Em todos os sistemas, a mesma reação está ocorrendo, tá? Então, não é deslocamento, não. Né? Eu só tenho aqui, para não analisar apenas um sistema e ter um erro na minha análise, é ideal que você faça no mínimo 3, é a famosa triplicata. Aqui a gente fez 3 vezes 2, né? Porque foram 6 sistemas iniciais, né? Para todos eles ficarem reagindo durante uma semana e todos serem avaliados após uma semana. Tá? Mas voltando aqui, vamos avaliar o frasco 5.
né? Adicionou-se acetato de etila, a água apenas do catalisador e adicionou-se álcool etílico, né? Frasco 5. Vejamos. Então, nosso frasco 5, né? Acetato de etila, água do catalisador, meio ácido, né? Temperatura ambiente. Isso gera o ácido acético e etanol. Vou dar a cor. Vamos à nossa tabela de equilíbrio, né? Se a gente quer calcular a constante de equilíbrio, tem que ter a composição do equilíbrio. Para ter a composição do equilíbrio, a gente faz uma tabela para a gente poder contabilizar o que está ocorrendo com o sistema ao longo do tempo, até chegar no tempo onde o equilíbrio, né, se estabelece. Então, no início, tem um N0 de acetato de etila, em função do volume adicionado. Tem um N0' de água, em função da solução aquosa de HCl, utilizada como catalisador. Né? Não tem ácido acético e tem um N0, 2 linhas do etanol, né? Porque foi adicionado a etanol no frasco 5. O tempo vai passar, né? E vamos chegar no equilíbrio. Quanto é que fica de ácido acético no equilíbrio? O que tinha menos o que avançou no equilíbrio, né? Mas agora é o equilíbrio 5, né? Esses graus de avanço são diferentes, né? Porque a reação parte de composições diferentes. É o famoso X do ensino médio, que todo mundo usa, né? Menos X mais X, né? Mas o valor, o nome certo desse X é grau de avanço, símbolo XI, né? Esse Ezinho aqui, com essa perna, XI, com índice equilíbrio. Se é, né, no sistema 5, equilíbrio do sistema 5, tá? E para a água, N0' menos grau de avanço no equilíbrio 5. Ácido acético, que tinha mais o que avançou. Etanol, o que tinha mais o que avançou. O que a gente vai fazer nesse experimento? O que a gente vai encontrar no final das contas? Os volumes de viragem, que vão se converter em número de mols total de ácido. Eu vou descontar o ácido clorídrico e determinar o ácido acético. Vejam, eu vou determinar o grau de avanço no equilíbrio 5. Posso vir com ele aqui e determinar o número de mols de etanol. Eu posso vir com ele aqui e determinar o número de mols de água, da mesma forma aqui, e determinar o número de mols de acetato de etila. Com os números de mols todos, né, conhecidos, eu vou entrar na constante de equilíbrio, tá? Vamos ver os outros frascos. Frasco 6, né? Olha aqui, o frasco 6 é parecido com o 5 também. A diferença é que ao invés de entrar álcool etílico, entra ácido acético, mas eu vou também descrever ele, ó. Entramos com ácido acetato de etila, água do catalisador e ácido acético, né? Vamos ver como é que ficaria o cálculo para esse frasco 6. Então, no frasco 6, a mesma situação. Acetato de etila, água do catalisador, o meio é ácido, a temperatura é ambiente, né? Forma-se o ácido acético e o etanol. Se eu quero a constante de equilíbrio, eu vou para a tabela de equilíbrio. A tabela de equilíbrio, né, contabiliza o que tinha, o que iniciou, né, a composição inicial, e visa, né, nos dar informações sobre a composição final ou composição de equilíbrio. Então, no início, eu tenho um N0, né, em função da quantidade de acetato de etila adicionada. Com o volume e a densidade, a massa e a massa molar, eu chego no número de mols. A água não teve adição, né, apenas a água do catalisador. Olha, esse negócio trava, dá um nervoso. Que a gente já tinha calculado, é o mesmo N0'. Ácido acético, né, teve adição, né, no frasco 6. Etanol não teve adição.
O tempo passa, né, a composição vai mudando até que chega uma hora que não muda mais. Nessa hora, a gente fala que o sistema chegou no equilíbrio, que a reação atingiu o equilíbrio. Quanto é que tem de ácido acético? O que tinha menos o que avançou nesse equilíbrio 6. Da mesma forma, se é 1 para 1, ó, um reage, um se forma, né? Então, esse avanço acaba sendo o mesmo para todas as espécies. Só que, num caso, é um avanço que consome e no outro é um avanço que forma. Então, para a água, consome N0' menos... Eu botei o mesmo símbolo aqui, né? Não sei se vocês entenderam. Grau de avanço no equilíbrio 6. E aqui, o que tinha mais o que avançou nesse equilíbrio 6. O que tinha mais o que avançou nesse equilíbrio 6. Então, né, esse N0' eu já sei. Isso daqui vai ser igual ao número de mols de ácido acético que eu vou calcular em função do volume de viragem, né, descontando o HCl. Né? Então, eu consigo extrair daqui o grau de avanço no equilíbrio 6. Né? Não tem problema nenhum de extrair esse grau de avanço aqui. Com esse grau de avanço conhecido, eu venho para cá, determino etanol, determino água, determino acetato, determino o K. Na verdade, é melhor nessa prática que a gente não chame de K, e sim de Q, né, um quociente. E aí depois, né, ao verificar a igualdade entre esses valores, a gente entende que esse quociente é a constante de equilíbrio, tá? Frasco 7, vamos olhar o frasco 7. No frasco 7 não teve acetato, teve água, né, porque entrou o catalisador. Não teve, entrou álcool e entrou ácido acético. A gente fala assim, meu Deus, então agora a reação não é hidrólise, porque não tem acetato de etila. De fato, ela não começa como hidrólise, ela começa como formação de éster, porque eu entrei com álcool e com ácido, né? Num meio aquoso, com HCl, eu consigo formar o éster, mas depois esse éster também hidrolisa e a reação no equilíbrio, né, deve ser considerada com certa indo e voltando. Aí agora a gente tem que ter cuidado. Se eu estou analisando 2, 3, 4, 5 e 6, pensando na reação de hidrólise, se eu mudar agora o meu referencial no 7, eu vou calcular um P sobre R que não tem nada a ver com os outros. Tá? Então, mesmo que no frasco 7 eu não inicie com a hidrólise, porque nem tinha éster, eu posso escrever a reação no sentido tal como eu estava escrevendo antes, só para não perder o meu referencial, tá? Então, assim, não iniciou na hidrólise, iniciou na formação do éster, só depois que a hidrólise começou a ocorrer, quando o éster começou a se formar, ok, né? Mas eu vou escrever da mesma forma como eu escrevi 2, 3, 4, 5 e 6, para não perder o referencial. Porque se eu escrever invertido, eu vou calcular R sobre P e não P sobre R, tá? Em relação ao que eu estava considerando antes. Então, vamos ao frasco 7. Frasco 7, álcool etílico e ácido. Tô acabando já, tá? 4,5 eu vou acabar. Frasco 7, né? Não é hidrólise, não começa como hidrólise, mas eu vou manter o sentido da hidrólise para que eu possa ter uma comparação coerente do meu Q do frasco 7 com os outros Qs. 2, 3, 4, 5, 6. Então, acetato de etila, água, ácido acético, etanol. Meio ácido, temperatura ambiente. Tabelinha. Então, no início, conforme o tempo passa, e no equilíbrio. No início não tinha nada, não foi adicionado água, mas foi adicionado catalisador, então tem o N0'. Tinha ácido acético, né, porque foi adicionado ácido acético e foi adicionado etanol. O tempo passou, né, as composições variaram, né, e aqui, né, como é que eu vou representar?
o que tinha menos o que avançou, mesmo que não tenha nada no início. Não tem problema, né? Isso vai se converter no valor que eu encontrar para o grau de avanço. Então, grau de avanço no equilíbrio 7, N0 linha menos grau de avanço no equilíbrio 7, N0 duas linhas mais grau de avanço no equilíbrio 7, N0 três linhas mais grau de avanço no equilíbrio 7. O que vai acontecer aqui nesse caso, né? Quando eu mandar um exemplo, a prova para vocês, vai cair uma questão dessa, né? Ou vocês acompanhando os resultados que o professor deu no vídeo, né? Quando vocês fizerem esse frasco 7, vocês vão encontrar um grau de avanço negativo. Tem problema isso? Não. Né? Isso daqui vai ser igual ao valor de número de mols de ácido acético que eu encontrar, né? Esse valor aqui vai se apresentar como negativo, e isso está coerente, porque no início a reação se dá assim. Eu só não mudei o sentido de escrita para não confundir meu referencial, né? Mas quando a gente monta certinho, faz a conta certinho, os números aparecem certinhos, né? Então aqui vai aparecer um valor negativo, indicando que a reação avançou no sentido da direita para a esquerda, porque não tinha como, né, ser assim, porque não tinha acetato, né? Então, vejam, quando aparece o número de mol negativo para mim, eu diminuo o ácido acético, diminuo o etanol, aumento a água e aumento a saltitila, como tinha que ser. Né? Então, para não dar confusão, não mexe no sentido da reação, mantém a mesma estrutura, ó, reagente negativo, produto positivo, que a conta já mostra o resultado certo. Né? O grau de avanço negativo indica que a reação começou, né, deslocou-se, aconteceu no sentido da direita para a esquerda, né, formando acetato, que não tinha nada, formando um pouco mais de água, reduzindo o ácido, reduzindo o etanol. Tá? Então, com isso, a gente determina, na verdade, nessa prática, os volumes de viragem, né, que descontando a quantidade de ácido acético, se convertem na quantidade, descontando a quantidade de HCl, se convertem na quantidade de ácido acético, que se convertem no grau de avanço, que na tabelinha gera o número de mols para todo mundo, que permite calcular o que a gente, se constatar valores iguais, né, conclui que é o próprio K. Tá? Então, recapitulando, né, a gente trabalhou com 6 sistemas diferentes inicialmente. Geramos, após uma semana, 6 sistemas diferentes. Fizemos titulação. Com isso, determinamos a quantidade de ácido total. Né? A partir do frasco 1, determinamos a quantidade de HCl. E aí, conhecendo o total, dá para determinar o ácido acético em todos os frascos. Com a quantidade de ácido acético, nas nossas tabelinhas, a gente consegue relacionar isso ao grau de avanço. Com o grau de avanço, a gente tem o número de mols de todo mundo no equilíbrio. E aí, o nosso objetivo é isso, é determinar o quociente nos frascos 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ao verificar, né, igualdade entre esses quocientes, a nossa conclusão é que esses quocientes são a constante de equilíbrio, e a gente conclui, então, que deu para determinar a constante de equilíbrio na condição ambiente, sei lá, 25 graus Celsius. Tá? Então, para fazer isso na prática, com números, com cálculos, vê o vídeo do professor, né, que ele vai apresentar valores de volume de viragem, você faz a continha, né, faz com calma e verifica aí os seus valores de quociente, tá? Então, espero que vocês tenham entendido, né, esse exemplo de experimento para a determinação da constante de equilíbrio. O principal a entender é que você tem que determinar pelo menos a concentração de uma espécie. Né? Você tem que monitorar ao longo do tempo, ver que ela parou de variar, identificar o equilíbrio, e aí, por essa concentração dessa espécie, você tira todo o resto. No nosso caso, uma semana eu já sei que a reação atinge o equilíbrio. Então, partimos de sistemas diferentes para poder constatar
que independe da composição de partida, independe da composição final. A constante de equilíbrio é uma relação entre o máximo de produto possível e o mínimo de reagente que permanece em equilíbrio. Então, independente de onde se parta e de onde se chegue, né, P sobre R, se a temperatura é a mesma, é sempre o mesmo para a mesma reação, tá? Então, espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, pergunta agora, pergunta depois, tá? E que Deus nos abençoe, né? Que vocês possam ter uma bom final de semana, não, né? Continuação de semana, estamos só na terça-feira. Bons estudos, boa saúde, boa estada. E tô aqui, tá? Tô aqui para físico-química, experimental principalmente, mas não só para isso, né? Não somos máquinas, somos seres humanos. O aprendizado é técnico e é humano. É relação, é interação, é aprendizagem num nível mais global, principalmente nesse momento. Tá? Então, um beijão e qualquer coisa eu tô aqui, tá? Até, boa semana, beijos. Tchau, Pedro, Matheus. Fica com Deus, tá? Até logo. Tchauzinho. Tchau, tchau.